sobre o pedido de rescisão unilateral, né, do atacante Rony ao Atlético. E a gente tem um desdobramento dessa história, uma informação que a gente agora convida Paulo Brax, né, que é o CEO do Atlético, está ao vivo com a gente. Paulo, prazer falar com você na Itatiaia. E essa história teve um desfecho, né, Paulo? Boa noite. Boa noite, Henrique. Boa noite a todos os ouvintes todos os ouvintes da Itatiaia, em especial a massa atleticana. Sem dúvida, Henrique, a gente teve hoje um dia com um momento conturbado, mas que pelo que fizemos aqui em relação a essa notícia da ação do Rony até o momento, eu posso dizer para todos que a ação está sendo retirada, que não há nenhum tipo de demanda trabalhista em desfavor do Atlético a partir de amanhã de manhã. Foi feito aqui um acordo com o atleta, com o staff do atleta, as mesmas pessoas com as quais a gente conseguiu fazer a vinda e a contratação dele para cá. Tá tudo certo, não tem nenhum tipo de problema, não tem nenhum tipo de litígio. Todas as pessoas, atletas, funcionários, que se sentirem no direito de requerer algo na Justiça do Trabalho, é um direito que ele é constitucional, e a gente entende que pelo nosso lado nós também temos o direito de entender e tentar compor. E foi isso que foi feito de uma maneira muito tranquila, de uma maneira muito direta e principalmente pelo interesse das duas partes. Nem sempre uma demanda judicial significa briga. Uma ação, seja ela na justiça desportiva ou na ação na justiça comum, ela não necessariamente é um rompimento de relação. Isso não aconteceu. Então a gente entrou aqui em um acordo, não tem outra ação na justiça. Eu sei que hoje o dia foi de muita notícia falsa, assim, que a gente até foi procurado aqui pelos próprios atletas, pontualmente, um a um, dizendo por que isso está acontecendo, porque estão colocando o nome dos jogadores que teria entrado na justiça contra o Atlético, mas isso não tem nenhuma procedência. A gente recebeu uma notificação hoje. São notificações judiciais, né, Brax? Que é diferente de ação judicial, é bom deixar isso claro. Não, mas notificação extrajudicial, Henrique, elas acontecem até por um costume de departamentos jurídicos, de notas emitidas, às vezes de comissionamento, de luva. Isso é corriqueiro. Notificação extrajudicial é basicamente um e-mail. Agora, processo, ação, demanda, a gente teve hoje só essa, que rapidamente está estancada. Esse momento conturbado está estancado, não tem nenhum tipo de pendência grande com os jogadores. CLT está rigorosamente em dia. A imagem, nós temos um dia de atraso. Premiação está em dia, fundo de garantia está em dia. A gente tem um desarranjo em relação a algumas luvas que vão ser resolvidos pontualmente, e a gente passou isso para os jogadores. A gente teve uma reunião com os atletas há poucos dias e foi prometido a eles que no mais tardar início do mês a gente esse acerto com o grupo. Então tá tudo certo, tá tudo normal. A gente tem uma decisão quinta-feira que a gente precisa não só dos jogadores, mas a gente precisa da torcida do Atlético, a gente precisa da massa lá dentro para a gente poder classificar. Então eu acho que é um momento também da gente pedir essa bandeira em relação a tudo que está acontecendo e a gente remar na mesma direção. Certo. Brax, só para finalizar o assunto Rony, né, que o torcedor ficou muito preocupado, porque a gente noticiou, a gente teve essa confirmação de que ele teria uma proposta também no mundo árabe. Com a retirada desse processo judicial, o Rony cumprirá o acordo, o contrato com o Atlético, e segue como opção para o Cuca para o final da temporada, até o final da temporada, e até encerrar o vínculo com o Atlético. Isso foi acertado entre as partes também? Ele tem contrato, Henrique. Ele não deixou de ter contrato em nenhum momento.
Aliás, o pedido dele, eu nem tive acesso à petição inicial, ao pedido, mas basicamente o pedido é financeiro em relação às demandas de pendências que a gente tem com ele e com alguns outros atletas pontualmente. Ele não pediu para deixar o clube. Isso tem que ficar muito claro. O Rony não pediu para deixar o Atlético. O Rony não pediu para ir embora. A gente está fazendo uma interpretação, às vezes as pessoas fazem interpretações com base no desconhecido. Então ele tem contrato, ele está cumprindo o contrato dele. Ele nem se despediu do grupo hoje, como foi informado por muitos veículos. Não teve essa situação, Brax? De jeito nenhum, Henrique, de jeito nenhum. Treinou normalmente, fez os compromissos todos dele dentro do clube. Assim, a gente não tem como também vir a público para desmentir tudo que a gente ouve lá fora, porque a gente ouve demais. Que ele não é privado, né? O Atlético é público. Então a gente também não tem como ficar desmentindo cada versão que é montada lá fora, e a gente tem que ser bem transparente e claro com a verdade. O torcedor do Atlético tem que ouvir verdade, não tem que ouvir nada que seja diferente do que de fato está acontecendo. Aconteceu a ação, aconteceu a notificação, aconteceu o acordo e está tudo certo. O jogador continua normalmente, ele nunca deixou de estar. E reitero, Henrique, não houve pedido para ele não jogar mais no Atlético, não houve pedido de rescisão do contrato. E se ele tem alguma proposta, se outro jogador tem alguma proposta, a gente senta, conversa, a mesa está aberta para isso. Mas hoje não tem nada nesse sentido. Perfeito. Brax, a gente te agradece, né, por estar participando com a gente, esclarecendo isso, trazendo essa informação. Então, obrigado, né, por ter aceitado esse convite e participado com a gente. Eu acho que é um dever, mais do que agradecer, Henrique, é um dever que a gente tem de informar o torcedor através da imprensa e principalmente dar uma mensagem de tranquilidade, de conforto, que a gente não está com com esse fogo alto. Então, toda vez que a gente tem a necessidade, a gente vem a público com esse dever de falar ao torcedor do Atlético. Obrigado. Tá certo. Então tá aí o Paulo Brax, né, que é o SEO do Atlético, e esclarecendo essa situação. Então, informação trazida em primeira mão aqui na Itatiaia, nosso microfone sempre muito forte, de que então não existe mais essa ação do Rony pedindo uma rescisão unilateral com o Atlético.